Olá, boa tarde, salve Maria, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Leonardo, para quem não me conhece, e para quem me conhece também. E esse é um canal católico que mais pretende falar a respeito sobre histórias, né? História do Antigo Testamento, histórias de Cristo, história depois de Cristo, dos Santos Padres. Como a gente ainda está começando, né, o canal, então ainda é muito novo, muito recente, então se Deus nos ajudar, a gente vai crescer, vai poder, né, continuar com esse trabalho, né? E se vocês gostam desse trabalho, peço que vocês curtam e compartilham para que mais pessoas possam estar tendo acesso a esse material. Eu creio que a transmissão esteja tudo tranquila, tudo bem, né? Então vamos lá. Eu já separei o nosso material para hoje, né? É um material muito importante sobre a restauração da província da Judéia, né? Após a morte de Agripa I. Bom, esses materiais para mim elaborar levam um tempo, né? Eu mesmo vou elaborando, tiro um tempo para mim elaborar eles, vou consultando os livros e retirando, né, os principais acontecimentos para a gente poder analisar, tratar, né, falar sobre eles. Então, vamos lá ao nosso programinha. Esse aqui é o segundo templo de Jerusalém, né? O famoso segundo templo de Jerusalém, o templo de Herodes o Grande. A gente vai ler primeiramente os textos dos evangelhos, né, que já tratam ali da destruição de Jerusalém, do templo, porque a gente pretende, né, com essa história chegar até lá, né, saber a causa, as principais circunstâncias ali, né, até chegar na destruição de Jerusalém e aí ver um pouco também o que aconteceu depois, né, até o fim da guerra, lá, da revolta dos judeus. Então a gente vai abrir aqui o Word. Aqui, né? Província Romana da Judéia. Eu vou tratar toda essa fase do segundo período, né? De 44 a 66, que é quando estoura a rebelião dos judeus ali, né? Em 66. E eu não pretendo tratar todo esse período numa live só. Não tem como. É muita informação, é muita coisa, né? A gente vai abordar hoje a primeira parte desse período aqui. E aqui eu coloquei já de início, né, o mapa da Judéia ali, né? Essa parte de roxo aqui era onde era a tetrarquia de Filipe, né? Depois isso aqui vai ser entregue para o Agripa II, né? Ele vai ser rei ali nessa região. E essa parte de verde, né, vai ser toda a província romana da Judéia, né, que foi restaurada ali após a morte de Agripa I, né? E aqui a gente vai passar para o Evangelho. Nessa primeira live, sobre esse tema da destruição de Jerusalém, né, que a gente vai chegar lá ainda, vou começar lendo Mateus 24, né? Na próxima live eu vou ler o Marcos 13, na outra live eu vou ler Lucas 21, né, para a gente concluir os 3 evangelhos sinóticos nessa mesma passagem, para a gente ter uma melhor compreensão deles e como é que como é que se foi a história, né? Para elucidar melhor como é que foram ali os acontecimentos, né? Em ordem cronológica. Então aqui tá, né? Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, né? Eu usei aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém, tá? Aquele famoso discurso escatológico, né? Mateus 24. Vai dizer assim, né? Saindo do templo,
Jesus caminhava e os seus discípulos se aproximaram dele para mostrar-lhes as construções do templo, né? Então, Jesus Cristo estava saindo do templo ali, né? E os discípulos estavam acompanhando ele. Só que os discípulos, né, maravilhados com aquele templo lá, né, que a gente viu aqui na imagem, né, e mostrou para Jesus Cristo, olha esses templos, né, essas construções, né, enfim, depois espero um dia chegar lá que a gente vai ler os pormenores, né, do templo, né, o relato que a gente tem de como era o templo, né, de que era feito e tudo mais. Todos os detalhes, né, que deixa a descrição de José. Então eles estavam lá, né? Olha só essa construção, né? Olha esse templo, né? Então, aí o que vai continuar aqui, né? Ó, ele disse-lhes, né? Jesus Cristo disse: estáis vendo tudo isso, né? Está vendo todas essas construções, esse templo aqui, né? Olha só, em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja demolida. Isso até aqui, tranquilo, né? Porque Jesus estava falando que aquele templo ia ser destruído, né? Ó, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, né? Então Jesus saiu do templo, ele atravessou lá o Vale do Cedron, né? E foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos se aproximaram dele, a sós, né? Dizendo: dize-nos quando vai ser isso, ou seja, dize-nos quando vai ser a destruição do templo, né? E qual o sinal da tua vinda e da consumação dos tempos, né? Muitas traduções da Sagrada Escritura, né, colocam esse nome aqui, consumação dos tempos, como fim dos tempos, fim do mundo, mas a tradução literal não tem fim do mundo, né? Não tem fim dos tempos. A tradução mais literal possível, né, que eu fiz aqui, do próprio grego, né, até coloquei aqui, né, kai titos semion teses, né, parousias, kai sinteleias, tou aionos, né. O que acontece? Qual o sinal da sua parousias, né, da sua parousia, sua presença, sua visita, né? E a conclusão da era, né? A conclusão da época, né? O fechamento da época, o fechamento da era, né? Então, aqui, Nosso Senhor, os discípulos, né, estavam querendo saber quando que aconteceu a destruição do templo, né? E o fim daquela era, né? Como é que ia ser os sinais do fim daquela era, né? Que vai acompanhar a destruição do templo, né? Para ficar mais claro. Então, qual o sinal da sua parousias, né? E a conclusão da época, né? Traduzir assim. Então, começamos com o princípio das dores, né? Que a Bíblia divide lá. Então, olha só, Jesus respondeu: atenção, né? Atenção, para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: o Cristo sou eu, né? O falso Messias, né? E enganarão a muitos. Presta atenção, enganarão a muitos. A vez de ouvir sobre guerras e rumores de guerras. Então, primeiro você tem os falsos cristos, né? Enganando o povo, e depois você tem as guerras, né? E os rumores de guerras, né? Então, olha só, cuidado para não vos alarmardes, né? É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim. O fim de quê? O fim daquela era. Então, o fato de aparecer falsos cristos enganando o povo e as guerras não era fim ainda, né? Porque ainda não chegamos ali na destruição de Jerusalém. Então, olha só, pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, né? Ou seja,
a própria nação, ela se divide, né? Então ela luta contra si mesma, né? É uma espécie ali de guerra civil, nação contra nação e o reino contra reino, né? Ou seja, o império ali dividido, ele luta contra si mesmo, né? E haverá fome e terremotos em todos os lugares, né? Tudo isso será o princípio das dores, certo? Mas ainda não é o fim daquela era. Então, olha só, aí nosso Senhor Jesus Cristo vai falar a respeito do que vai acontecer com os discípulos, né? Ó, nesse tempo, ou seja, durante esses guerras e rumores de guerras, falsos cristos, a nação contra a nação, reino contra reino, nesse tempo, vos entregarão à tribulação e vos matarão. Vocês lembram que a gente falou já da morte de São Tiago, né, na live passada? Da perseguição lá que o Herodes, o Agripa I fez, né, aos apóstolos lá. Matou São Tiago, né, e prendeu São Pedro. Só que por milagre, né, São Pedro conseguiu fugir. A gente vai tratar um pouco desse tema aqui, né, voltar um pouco lá, porque a gente vai falar de São Pedro em Roma também. Olha só, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. E então muitos ficarão escandalizados e se entregarão mutuamente e se odiarão uns aos outros, né? Olha, aí nosso Senhor de novo, nosso Senhor bate novamente na tecla dos falsos cristos e falsos profetas, né? Ó, e surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos, né? Eu já tinha falado dos falsos cristos que enganar muitos, agora os falsos profetas que vão enganar muitos, né? Veja como é que é perfeito, né, essa colocação aqui. Então, olha só, pelo crescimento da iniquidade, né, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, né? E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro. A gente vai ver que a palavrinha usada aqui para mundo inteiro, naquela época, né, a visão de mundo inteiro que eles tinham é o chamado oikoumene, né? Esse que é a palavra grega. Não é o cosmos, né? O cosmos de visão global completa, como a gente tem hoje, planeta Terra. O oikoumene é particípio feminino presente, né? Passivo, de oikeo, como substantivo por implicação de ge, né? Que é a Terra. Ou seja, né? Como é que dá o significado aqui? A parte terrena do globo, especialmente o Império Romano, né? Terra, mundo ali. Ou seja, o mundo habitado, né? O mundo que o Império Romano ali na época dominava, né? Ali era o mundo, né? Que eles tinham conhecimento, todo o território habitado, né? Que fazia parte de todo o Império Romano ali, né? A Judéia, né? Claro, estava dentro do Império Romano, né? Todos os territórios ali que o Império Romano dominava é o ecumenê. Então, quando todo este evangelho, né, este evangelho do reino será pregado em toda a terra habitada, todo o Império Romano, todo o ecumenê, como testemunho para todas as nações ali, né, todas as nações fora da nação judaica, né, fora de Israel. Então virá o fim, né? Aí sim, a gente tem a conclusão do Aiomos, né, a conclusão da era. Então, o fim daquela era é isso aqui, entendeu? Aí, então, nosso Senhor, né, vai descer agora em mais detalhes, né, a grande tribulação, né, a grande tribulação de Jerusalém. Então, este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como um testemunho para todas as nações. Então, verá o fim de quê, né? Segue a sequência. Olha só. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação, você tem uma abominação decorrente de uma desolação.
desolação de uma cidade, e você tem uma abominação, que é aonde? De que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo. O lugar santo da época ficava no templo, né? Não é difícil de entender isso aqui. Então, a desolação ali que iria se seguir, né, dentro de Jerusalém, ia levar a uma consequente abominação no templo. A gente vai chegar lá, se Deus quiser um dia. Ó, que o leitor entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas, né? Ou seja, nosso Senhor está falando aqui para os discípulos, né? Ou para a igreja que vai estar na Judéia, né? Não é para os judeus, mas enfim. Teve judeus que conseguiram, né? Graças a Deus, fugir dali, né? Antes de acontecer e durante também, eu acho. Então, olha só. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas, né? Na Judéia, aquele mapa que a gente viu. Deixa eu voltar aqui. Então, olha só. Os que estiverem na Judéia, aqui é a Judéia aqui, né? Abarcando aqui Samaria, né? Idumeia, Galileia, toda essa região aqui, Pérea, era do procurador romano. Então é toda essa região, a Judéia ali, tudo vai acontecer, esses eventos vão acontecer em toda aquela região ali. Tá? Nem os samaritanos vão escapar. Peraí, me perdi aqui. Então, os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas de sua casa, né? Você tem a casa ali morando ali na Judéia, em Jerusalém. Se você já está ali no telhado, né? No terraço, não desça lá, né? Sai dali. Aquele que estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua veste. Ou seja, se você já está no campo, né? Não volta ali mais não, né? Deixa suas coisas lá. Ó, ai daquelas que estiverem grávidas ou estiverem amamentando naqueles dias, durante esse evento aqui dentro de Jerusalém. Então, olha só. Pedi para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou num sábado, né? Ou seja, quem é que guarda o sábado, né? A cidade de Jerusalém guardava o sábado. E no sábado eles fecham as portas, né? Da cidade, as portas das entradas das muralhas da cidade, né? E ninguém sabe. Tem essa primeira questão. Outra é que a guerra no dia de sábado era muito maior. Depois a gente chega lá. Pois naquele tempo haverá uma grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, até o ano 33, 30, né? Nem tornará a haver jamais depois dela, depois ali do ano 73, não vai ter uma outra igual. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Mas por causa dos eleitos, veja bem, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Ou seja, Nosso Senhor estava com foco nos eleitos, estava com foco de que fujam da Judéia, cuidado com os falsos cristos e falsos profetas, né? Porque não era para os cristãos, porque, né, os eleitos. Também tem os eleitos que vêm da antiga aliança, né? Os justos lá, né? Que também se salvaram, né? Então, se alguém vos disser, olha aqui de novo os falsos cristos, olha o Cristo aqui ou ali, não creiais, pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, como ele já tinha falado antes, né? Ligando aqui todos esses eventos ao que? A abominação da desolação no templo. Ok? Apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Ou seja, Nosso Senhor estava preocupado com os eleitos. Não era com o povo judeu que ia sofrer a grande tribulação. Então, olha só. Eis que eu vou-lo predisse. Ok?
Veja que nós temos sempre um martelo nessa questão, né? Falsos cristos, falsos profetas, e a questão, né, que eles irão sofrer também. Então aqui, a vinda do Filho do Homem será manifesta, né? É o que a Bíblia lá colocou como título. Se, portanto, vos disserem, ei-lo no deserto, não vades até lá. É muito importante esses pontos, gente, porque hoje mesmo a gente vai tratar de 2 falsos cristos ali, que vocês vão ver como é que começou cedo o negócio. Ei-lo no deserto, não vades até lá. Olha lá o Cristo no deserto. Ei-lo em lugares retirados, não creiais, né? Pois assim como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o poente, né, do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias, né? A gente vai ver aqui a questão do relâmpago, Oriente, Ocidente, questão da águia. Tudo isso aqui, gente, são símbolos do Império Romano. Depois a gente vai ver lá. E também, né, a gente vai ver também que quando São Pedro vai de Jerusalém para Roma, né, o evangelho que sai do Oriente e vai para o Ocidente. É assim que é a vinda do Filho do Homem. Então, olha só, a amplitude cósmica desses acontecimentos, né? Ou seja, logo após a tribulação daqueles dias, né, o sol escurecerá, ou seja, Jerusalém vai se escurecer, a lua não vai dar mais a sua claridade, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados, né? O sol, a lua, as estrelas, isso aqui é o símbolo da Jerusalém, de Israel. Israel, depois da destruição de Jerusalém, perdeu seu brilho, né? O sol se escureceu, a lua não deu mais a sua claridade. As estrelas ali, né? Ou seja, o sonho de Jacó, ele sonha com o sol e a lua e 11 estrelas se prostrando diante dele, né? Que eram os irmãos dele, né? Ou seja, as 12 tribos ali, né? As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Tá? Não é o Filho do Homem, é o sinal. E todas as tribos da terra. Interessante, né? Não é todo o planeta Terra, né? Todas as tribos da Terra. Tribos ali no sentido de Israel, as 12 tribos, né? Então todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Gente, isso aqui é muito interessante, porque isso aqui está falando justamente de que o Filho do Homem iria vir com poder e grande glória, né? Assim, tipo, o sinal do Filho do Homem que é vindo destruir Jerusalém. É muito interessante isso daí. Vai ter muito sentido quando a gente for falar de Santo Estevão e da morte de São Tiago Justo, que eu acho também sensacional aquele santo. Sensacional. O primeiro bispo de Jerusalém, né? Ele vai falar justamente isso aqui, né? Santo Estevão já estava vendo ali, né? Eis que veja no céu, né? O Filho do Homem nas nuvens. Aí o pessoal, né? Teve ficaram doidos ali, né? Porque o pessoal já sabia que era isso aqui, entendeu? Olha só, ele enviará os seus anjos que, ao som da grande trombeta. Interessante isso aqui também, ao som da grande trombeta. Não era só Israel que tinha trombeta, tá? Os exércitos romanos também tinham trombetas. Que ao som da grande trombeta reunirão seus eleitos dos 4 ventos. Os 4 ventos aqui, gente, é a terra de Israel. Os 4 cantos envolvendo toda a terra de Israel ali, né? Onde esses eventos vão acontecer. De uma extremidade à outra extremidade do céu, né? Então aqui a parábola da figueira, né? Aprendei da figueira esta parábola. Quando seu ramo se torna tenro e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo.
Da mesma forma, também vós, né? Quando vides todas essas coisas, ou seja, todos esses acontecimentos que a gente leu, né? Quando vides todas essas coisas, saber que ele está próximo às portas. Veja que a vinda do Filho do Homem não é, né, assim, pessoalmente aqui, não é? É um sinal. Ele está próximo às portas, né? Em verdade, então, aqui esse versículo 34 aqui é o que mata tudo, gente. Isso aqui é uma pedra no sapato de muita visão aí. Porque, olha só, em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Tudo, né? Nosso Senhor não disse nenhuma parte, nem metade. Tudo, né? Tá aqui. Tudo isso, tá? Tudo isso que a gente leu é naquela geração, né? E a gente vai ver justamente que é uma geração que tem um espaço de 40 anos, né? Entre Cristo até a queda de Jerusalém tem 40 anos, né? Então, dentro dos 40 anos, nosso Senhor Jesus Cristo estaria próximo ali às portas, com todos aqueles acontecimentos, né? Ali na... Como é que tá aqui? Reunindo seus eleitos, né? Dos 4 ventos ali. Então, olha só, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras, porém, não passarão, né? Daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, nem mais somente o Pai. Ou seja, nosso Senhor disse que daquela geração não passaria, mas o dia ninguém sabe, né? Só a geração, ele determinou um prazo. Esta geração não passará, mas o dia e hora ninguém sabe. É isso. Isso aqui é uma profecia muito bem feita, né? Infelizmente muito mal interpretada, né? Então aqui a gente tem um mapa, né, do Império Romano. Ali aqui é um mapa mais ou menos simples, né? Depois eu vou trazer um mais elaborado. Ali depois da morte de Teodósio, né? No ano 395, quando o Império foi dividido entre Império do Oriente e Império do Ocidente. Só para mostrar, né, que o Império ele dominava ali do Oriente ao Ocidente, né? Roma ficava no Ocidente. E a Jerusalém, Israel, ficava aqui, ó, nessa beirinha aqui, no Oriente. Então, como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, é assim a vida do Filho do Homem. Ou seja, o Evangelho sai daqui, chegar até em Roma, e de Roma para o mundo inteiro. Tem outro sinal também muito interessante, né? O estandarte lá das insígnias romanas, né, do exército romano, era uma águia, né? Tá aí a origem do meu canal, que eu chamei ele de Áquila, né? Áquila em latim. A águia romana, né? Era um ídolo também para eles, né? Era um ídolo, um falso deus. E eles levavam, né, um estandarte nas batalhas, né? Aí você nota aqui, ó, que tem os relâmpagos, né? No pé da águia tem os relâmpagos. Ou seja, a águia ali voando, né? Com os relâmpagos embaixo, né? Interessante, né? E aqui é a representação de um soldado romano, né? Segurando o estandarte. Veja aqui, ó, interessante essa capa aqui, né? Com a cabeça do leão, né? Os dentes de leão aqui, ó. A característica aí dos gafanhotos do Apocalipse. Tá? Aqui também, né? A outra representação dos soldados romanos, né? Você vê aqui, ó, no escudo, né? Os raios aqui, ó, os relâmpagos, né? De cima e embaixo aqui. E as asas da águia, né? Muito interessante, né? E aqui o cabelo como de mulher, né? Tórax de ferro. Vocês leem lá depois os gafanhotos do Apocalipse. Aqui tá, vamos então para a nossa história, né? A gente tem que dar continuidade agora à nossa história da onde a gente parou. Aqui é o nosso imperador, né? Cláudio César. Imperador Tibério Cláudio César Augusto Germânico, né? Que ele governou ali do ano 41 ao 54, né? A gente já começou a falar um pouco dele ali nas lives anteriores, né? Tem um vizinho aqui ligando o som, infelizmente.
Então tá, o rei Agripa I ali, né, que governou 3 anos ali na Judéia, Samaria e Cesareia, que a gente já tratou, né, do 41 ao 44. E uma coisa que a gente ainda não tratou com muita profundidade, né, foi a questão ali já com relação a São Pedro, né, com os apóstolos ali, que aconteceu no ano 42, né, segundo ano de Cláudio. Cláudio entrou no ano 41. E 42 ali, que é o ano que São Pedro vai para Roma. Olha só. A gente segue aqui Eusébio de Cesareia, né, no livro 2, capítulo 13, 14 e 15. Então, olha só, eu fiz um resumo aqui, né? De acordo com Eusébio de Cesareia, Herodes Agripa I, né, em seu primeiro governo sobre toda a Judéia, matou Tiago, né, filho de Zebedeu. Então, foi no ano 41, tá, que aquilo ali aconteceu. Eu tentei colocar aqui em ordem cronológica, né? Então, no ano 41, né, São Tiago, filho de Zebedeu, morreu, né, e São Pedro foi preso, né, e planejavam matá-lo após a Páscoa judaica, né, aquele tempo era o tempo da Páscoa. São Pedro estava preso ali, né, aguardando ali estavam aguardando a Páscoa passar para matar São Pedro, né. Então, São Pedro foi salvo milagrosamente, né, por anjos e escapou do reino de Herodes, né. Olha que interessante, depois de muitas viagens, quando ele escapou ali, né, em Atos 12, depois de muitas viagens pela Ásia Menor e pela Síria, ele chegou a Roma no segundo ano do imperador Cláudio. Ou seja, Pedro foi para Roma muito cedo, né? Muito interessante isso aqui. Então, olha só, e em algum ponto do caminho, Pedro encontrou Marcos, né? O evangelista. Restaurou sua fé, né? Após ele ter deixado Jesus, né? Segundo João 6, 44 a 46. E o tomou como companheiro de viagem e intérprete. Isso aqui eu acho que é um fato errado, porque na verdade quem foi honrado com uma estátua ali foi, como a gente vai ver, o Simão Mago, né? Olha só, a pedidos da população de Roma, né, Marcos escreveu os sermões de Pedro, né, o Evangelho, compondo assim o Evangelho segundo Marcos. Antes de partir para Alexandria, no 3º ano de Cláudio, né? Ou seja, quando São Marcos vai para Alexandria, já estamos no ano 43, e ele escreveu o Evangelho antes de 43, né? Estando em Roma com Pedro. Né? Agora a história fica muito mais clara, né, de como surgiu o Evangelho, né? Isso quem vai dizer tá, é Eusébio de Cesareia. Eu acho que eu vou até ler uma parte desses trechos aqui, que aqui eu fiz só um resumo. Então aqui a gente tem Simão Mago, né? Eu tirei uma citação de São Justino Marte, que também Eusébio de Cesareia vai citar, né? Sobre esse falso Messias aqui, o primeiro pai de todas as heresias, né? Ele é o pai de todas as heresias, o chefe de todas as heresias que vieram depois dele. Ele ali é o primeiro de tudo, ali, a cabeça de todos os hereges que vão surgir dentro da igreja. Olha só, em terceiro lugar, né, diz São Justino Marte, porque mesmo depois da ascensão de Cristo ao céu, os demônios levaram certos homens a dizer que eles eram deuses, né? Então, depois da ascensão de Cristo ali ao céu, né, o demônio fez com que várias pessoas se dissessem que eram deuses, né? O próprio imperador era o Deus encarnado, né? A gente viu lá o caso de Calígula, né? Caio Calígula, que queria ser adorado como um deus, né? E queria que todos adorassem sua imagem, né? Quem ainda não viu aí, tá nas aulas anteriores. Olha só, e estes não foram perseguidos por vós, mas chegasse até a decretar-lhes honras. Dessa forma, certo Simão, né, samaritano, originário de uma aldeia chamada Giltom, tendo feito no tempo de Cláudio César. Então a gente está no mesmo tempo aqui, né? No tempo de Cláudio César. Provavelmente, tá? Isso aqui é o ano 41 também. Porque a gente vai ver que São Pedro vai depois para Roma, né?
Depois desses fatos aqui, como diz Eusébio de Cesareia. No tempo de Cláudio César, prodígios mágicos, né? Lembra lá dos falsos profetas que iam fazer prodígios, né? Prodígios mágicos por obra dos demônios que nele agiam em vossa cidade imperial de Roma. Foi considerado Deus e como Deus foi por vós honrado com uma estátua levantada junto ao rio Tibre, né? Entre as duas pontes, com esta inscrição latina: a Simão Deus Santo. Eu achei uma ilustração dessa imagem, né? Quando eu pesquisei sobre Simone Sanco, né? Também se refere a um deus lá, pagão da Roma, né? Simone Sanco, Santo Deu, Fidio Sacrum, né? De Curia Sacerdo, é a inscrição que está nessa ilustração aqui, né? Dessa imagem que foi encontrada lá. Depois, quem tiver interesse em pesquisar aí, eu deduzo que a imagem era essa aqui, né? Ou parecida com isso. Que a inscrição aqui, não, Simone Sanco, né? Santo Deus. Parece com a inscrição do que nos diz Irineu, né? Simão Deus Santo. Simone Deus Santo. Então, olha só. E quase todos os samaritanos, embora pouco numerosos nas outras nações, o adoraram, considerando-o como Deus primordial. Também uma certa Helena, que naquele tempo o acompanhou em suas peregrinações e que antes estivera no prostíbulo, é chamada de primeiro pensamento nascido dele, né? Sabemos também que certo Menandro, né, foi o sucessor dele lá. Igualmente, samaritano natural da aldeia de Carapatéia, discípulo de Simão, possuído também pelos demônios, apareceu em Antioquia e enganou muitos com sua arte. Ou seja, lembram lá? Que os falsos cristos e falsos profetas iam enganar muitos, né? Fazendo prodígios. O Simão Mago se encaixa perfeitamente, né? Então, olha só. Apareceu em Antioquia e enganou muitos, né? Com suas artes mágicas. Ou seja, Nosso Senhor estava preocupado com isso aqui, né? De ele enganar os eleitos, né? Cuidado com os falsos cristos e falsos profetas, tá? Olha só, chegando a persuadir seus seguidores de que jamais iriam morrer, né? Ou seja, ainda contando mentira, né? E existe ainda alguns da sua escola que continuam crendo nele. O papel de Santo São Justino aqui era alertar o povo, né, romano, dessa falsa idolatria aí, né? Ele vai falar mais na frente também. Ele fala, se possível, derrubem a estátua de Simão Mago, se possível. Né? Então aqui a gente adentra. Vou ver se eu falo um pouco aqui também, né, de Eusébio de Cesareia, sobre Simão Mago, né? Eu estou um pouco aqui de olho na minha bateria também, mas aqui tá fácil aqui de ligar. É o livro segundo da história dos Hebreus, da história eclesiástica, né? Muito interessante esse livrinho aqui. Muito bom, eu gosto muito de ler história eclesiástica. Deixa eu só fazer aqui para a gente focar. Tá funcionando, né? Ok. Ele vai falar, né, que São Simão Mago foi para Roma, né, como ele vai citar aqui a primeira apologia, né, que a gente citou, de Justino Marte, que é o que mais traz informações de Simão Mago, né? Também a Irineu de Leão vai trazer informação sobre ele. Então, o Eusébio de Cesareia vai concluir assim, né? Tivemos conhecimento de ter sido Simão o primeiro chefe de todas as heresias. Como diz, né, o modernismo também é a síntese de todas as heresias. Simão Mago é o chefe de todas, né? Consequentemente, ele também é o chefe do modernismo. Ele se fez Deus.
Não tem maior antropocentrismo do que isso, né? A religião do homem se fazer Deus, né? Ou seja, serviu do ponto de partida e até hoje os sequazes de suas heresias fingem adotar a filosofia cristã. É engraçado, né, que Simão Mago ele foi batizado, né? Tá lá em Atos 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Tem toda a questão lá de Simão Mago, né, como é que ele entrou lá na igreja. É muito... Ele queria comprar, né, a graça do Espírito Santo. Daí que surge o termo simonia, né? Simonia. Comprar graças, né, vender graças. Então, né, o pessoal lá da seita dessa heresia, né, que Simão Mago fundou, eles adotavam uma filosofia cristã moderada e famosa, né, pela pureza de vida, mas não tardam a recair na superstição dos ídolos, né, em que aparentemente haviam renunciado. Prostraram-se diante de livros e imagens do próprio Simão e de sua supramencionada companheira Helena, cultuando-os como incensações, sacrifícios e libações. Isso aí. Ele vai falar que essa abominável heresia ultrapassa tudo o que se possa imaginar de mais vergonhoso e sórdido, pois abusam de miseráveis mulheres carregadas de toda espécie de pecado, né? Ou seja, a própria Helena era de um prostíbulo antes, né? Então, São Pedro prega em Roma, né? Eu acho muito belo esse texto aqui. Vou ler ele todo. É o capítulo 14, tá? Do livro 2 da História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Olha só. A graça divina e supraceleste, porém, vem em auxílio de seus ministros, extinguindo rapidamente, desde o momento da sua aparição e de sua presença, as chamas do maligno. Humilhou e destruiu por intermédio deles todo o poder altivo que se levantasse contra o conhecimento de Deus. Por isso, todas as insídias de Simão ou de qualquer de seus coetanos não vingaram na época apostólica. O fulgor da verdade tudo vencia e dominava de modo geral, assim como o próprio Verbo divino, que de data recente brilhava divinamente diante dos homens, florescia na terra e habitava nos próprios apóstolos. Muito bonito isso aqui, né? Então, olha só, logo depois, né, o supracitado mágico, com os olhos do espírito impressionados por uma luz divina e extraordinária, após ter sido convencido de suas insídias, né, pelo apóstolo Pedro na Judéia, empreendeu uma longa viagem além do mar. Fugiu do Oriente para o Ocidente. Lembra daquela lá do relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente? Julgando que somente ali poderia viver de acordo com suas convicções, né? Lá em Roma. O falso Cristo, né? O falso Deus. Então, olha só, veio para Roma, onde foi bastante coadjuvado pela potência ali bem estabelecida. E em pouco tempo, suas iniciativas tiveram êxito, pois foi honrado como um deus pelo povo da região com a ereção de uma estátua. Mas estas coisas pouco duraram. Ou seja, depois, né, vem quem? O nosso glorioso apóstolo São Pedro, né? Imediatamente depois, ainda no começo do Império de Cláudio, ou seja, ele já no 42, né? A providência universal, boníssima e cheia de amor aos homens, conduziu pela mão a Roma, qual adversário deste, destruidor da vida, o valoroso e grande apóstolo Pedro, o primeiro dentre todos pela virtude, autêntico general de Deus, munido de armas divinas, trazia do Oriente ao Ocidente a preciosa mercadoria da luz inteligível e anunciava como a própria luz a palavra da salvação para as almas, a boa nova do reino dos céus. Como é que o Filho do Homem ia vir? Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra para o Ocidente. O anúncio do Evangelho em todo mundo, né?
saindo do Oriente para Roma. Também, isso também conta, tá? Então aqui estamos no ano 42, né? Ali a consequência dessa pregação de São Pedro em Roma, né? O Evangelho. Olha só, capítulo 15, né? Deste modo, a palavra divina se difundira entre os romanos, e o poder de Simão se extinguiu, e logo com ele desapareceu. De outro lado, o fulgor da piedade brilhou de tal modo diante dos ouvintes de Pedro, que eles não se satisfaziam de ouvi-lo uma só vez, nem de ter recebido o anúncio oral da doutrina, mas insistiam de todos os modos, suplicando a Marcos, cujo evangelho chegou até nós, e que era o companheiro de Pedro, lhes deixassem um monumento escrito da palavra transmitida oralmente. Ou seja, né, a gente vê que a tradição ela é oral, só depois que eles vão escrever, né? Antes de tudo ali o que antecede a tradição. Só depois, né, dessa pregação de São Pedro em Roma, lá já no ano 42, ou seja, Nosso Senhor ascendeu aos céus ali 40 dias depois da Páscoa, ali no ano 30, né? 33. Só depois ali já no ano 42 que vai surgir um evangelho. Como consequência da pregação de São Pedro em Roma. Ou seja, né, o pessoal acha que a Bíblia cai de paraquedas e tudo, assim, né? Com zíper, né? Então, olha só, não desistiram de suas preces, enquanto não o coagiram e assim deram ocasião a que fosse escrito o Evangelho segundo Marcos. Pastor, disse que o apóstolo conheceu o fato por uma revelação do Espírito, alegrou-se com o desejo deles e aprovou o livro por meio de leitura nas assembleias. Clemente, no 6º livro das Hipotiposes, conta essa história e a confirma com seu testemunho o bispo de Hierápolis, né, chamado Pápias. Pedro menciona Marcos na sua primeira carta, 1 Pedro, né, que disse ele mesmo compôs em Roma, assinalando-a com o nome simbólico de Babilônia, né, no seguinte trecho: a que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho, né? 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 13, né? E, consequentemente, né, no ano 43, ali, o São Marcos já vai para Alexandria, né? Narra-se ter sido este Marcos o primeiro a ser enviado ao Egito, onde pregou o evangelho que havia escrito. Estabeleceu igrejas, a primeira das quais na própria cidade de Alexandria, né? E aqui, né, começou a atividade apostólica pelo mundo. Claro, né, já tinha São Paulo e tudo mais, né, que a gente também vai ver um pouco sobre São Paulo mais na frente. Vai dizer que também, né, na época de Cláudio aqui também, ó, nesse ano aqui, 42, né, provavelmente. Olha só, segundo se conta, sob Cláudio, Filon em Roma relacionou-se com Pedro, que então pregava aos seus habitantes. O Filon, né, o Filon de Alexandria, o Filon judeu que foi lá em Roma. Também um grande historiador aí, que Eusébio também cita bastante na sua obra. Então vamos dar continuidade aqui da nossa história. Eu coloquei o Simão como o primeiro mago, como o primeiro anticristo, né? O primeiro falso profeta. Mas vamos lá, a gente tem outros também para ver. Aqui, né? Então, ali morto Herodes Agripa I, né? A gente tem a província romana da Judéia restaurada, né? A gente vai ler esses textos. A gente já até leu, né, na aula passada. Minha bateria está acabando. A gente até leu na aula passada, né, sobre ali o fim de Herodes o Grande, né? E a nomeação de Cúspio Fado, né, para a Judéia. Então aqui, né, a gente tem mais 7 cabeças, né? Curioso, né? Ó, lista dos procuradores romanos na província romana da Judéia restaurada, né? Do ano 44 a 66, quando estoura a rebelião ali. Então a gente tem Cúspio Fado, né? A gente vai ver hoje.
Cuspio Fado tem Tibério Júlio Alexandre, que é o sucessor, mais 2 anos ali, e Ventídio Cumano. A gente vai ver até esses dois aqui principais, tá? Até o fim ali do governo deles, começando ali com Cumano, né? E a gente vai parar por aqui porque 4 anos aqui, né, que a gente aborda já é muita coisa. E fora o que a gente já abordou, né? Então, olha só. Lá no livro da Guerra dos Judeus, né, livro segundo, né, Flávio Josefo vai dizer assim: o imperador Cláudio reduziu o reino à província, né, novamente. O reino de Agripa I foi reduzido à província. E para lá mandou como governador a Cuspio Fado. Tibério Alexandre sucedeu no cargo. Um e outro governaram os judeus em tempos de paz. A gente vai ver esses tempos de paz, né? Como já vimos aqui, né? Sem nada alterar em seus costumes, né? A gente vai ver esses tempos de paz. Que ele vai também escrever na Antiguidade dos Judeus com mais detalhes. Então aqui, Cuspio Fado, né? Procurador romano dos anos 44 a 46. Então, olha só. Depois da morte do rei Agripa I, o imperador Cláudio, para honrar a sua memória e manifestar o quanto o havia amado, tirou de Marcos o governo da Síria, né? Porque Marcos e Herodes I eles não se davam bem, como este mesmo lhe havia muitas vezes solicitado também, e o entregou a Longino, né? Então aqui o imperador já fez essa mudança lá no governo da Síria romana. E aqui é a lista dos legados imperiais, né? Protetores da Síria romana. A gente viu lá, né, na primeira aula, né, sobre Públio Sulício Quirino, né, na época do censo. A gente já viu sobre Lúcio Vitélio. Já vimos sobre Públio Petrônio, né, aquele que vai executar lá a ordem do imperador Caio Calígula com relação à imagem, né? Para ele colocar a imagem dentro do Templo de Jerusalém. Marcos, né, depois, que era aquele lá, o Caio Víbio Março. E Longino, né, que a gente está agora, que vai governar do ano 45 ao ano 49, né? Então ele fez essa mudança aí no ano 45. Pronto. Então nesse tempo aqui, gente, a gente já vai ver uma coisa assim, tempos de paz, tá? Veja só. Nesse mesmo tempo, o Fado, que havia sido nomeado para a Judéia, foi exercer o cargo, né? Então estamos nesse tempo aqui, 44, 45. Existia então uma séria polêmica entre os judeus que habitavam além do Jordão e os de Filadélfia, com relação aos limites da aldeia de Mia, cujos habitantes eram de temperamento guerreiro. Ou seja, os judeus da Filadélfia, os da além do Jordão, estavam ali com uma polêmica, né, brigando entre si porque dos limites da aldeia ali, né, da terra, brigando por causa de terra. E os habitantes da aldeia de Mia eram de temperamento guerreiro. Só os judeus haviam pegado em armas, sem o consentimento de seus magistrados, e matado vários dentre os de Filadélfia. Deixa eu só ligar aqui meu tomado, que minha bateria aqui já está acabando. Aí, acho que voltou. Deu uma escurecida na tela, mas agora a bateria foi resolvida. Espero que estejam gostando da transmissão aí, da live. Se estão gostando, né, peço que compartilhem, divulguem. Não sei se tem alguém aí agora, mas ou quando tiver, né, depois que essa live for encerrada. Vamos lá. Então, olha só, os judeus haviam pegado em armas, sem o consentimento de seus magistrados, e matado vários dentro de Filadélfia. Os judeus eram bonzinhos, né? A gente vai ver que essa imagem que o pessoal passou pra gente, né, os judeus oprimidos,
Império Romano opressor, judeus bonzinhos, isso aqui não existe, não. Não existe. Pessoal, os judeus haviam pegado em armas sem o consentimento de seus magistrados e matado vários dentro de Filadélfia. Ou seja, judeu matando judeu, judeu contra judeu. Nosso Senhor não falou de nação contra nação? A nação judaica contra a nação judaica. Ele ficou tão irritado ao vê-los querendo fazer justiça por si mesmos, sem esperar o seu parecer, que depois de mandar prender Anibal, Arera e Eleazar, os principais autores da sedição, condenou à morte o primeiro e exilou os outros dois. Cuspiu o fado, né? Então, aqui já nos anos 45, já tem judeu contra judeu, né? Quando ouvides falar de nação contra nação, não demorou muito, né? A gente já viu Simão Mago lá, o falso Cristo, e judeu contra judeu. Não demorou muito, não. Então, olha só, algum tempo depois, mandou também prender Ptolomeu, né? Chefe dos ladrões. Ou seja, na época tinha também esses ladrões aqui, né? Muito interessante. Quando você tinha ali judeu pegando armas para matar outros judeus, brigando por causa de terras, você tinha uma gangue ali de ladrões, né? Olha só, que tantos males haviam causado aos idumeus e aos árabes. Condenou-a à morte e expulsou assim toda a Judéia desses inimigos da segurança pública. Gente, a gente vai ver que viver ali na Judéia, viver em Jerusalém, nesse tempo aqui, não era fácil. E você podia esperar a morte a qualquer momento, a violência a qualquer momento. Não era fácil viver naquele lugar, não. O lugarzinho que era difícil de viver no primeiro século. Eu acho que até hoje é difícil viver lá. Então, olha só, Herodes, né, príncipe da Calcida. A gente vai ver que, a gente já viu, não sei, né, quando o Herodes Agripa I ganha todo o governo ali da Judéia, o imperador Cláudio também dá para Herodes, esse Herodes aqui, o principado da Calcida, né, que era o irmão do Herodes Agripa I. Ou seja, ele recebe ali junto o principado da Calcida junto com o Agripa I, quando ele recebe todo o território, né? Então, olha só, Herodes, príncipe da Calcida, irmão do falecido rei Agripa, o Grande, né, o primeiro, pediu então ao imperador Cláudio e obteve dele poder sobre o templo e sobre o tesouro sagrado. Tá vendo? Quem vai ter poder agora sobre o templo e sobre o tesouro sagrado? E o direito de escolher o sumo sacerdócio, né, é o Herodes, príncipe da Calcida, né? Muito interessante. Ele mesmo pediu, né? Porque esse poder antes, quem estava fazendo isso aqui era o Agripa I. Morreu o Agripa I, continuou Herodes, o irmão dele, né, sendo príncipe lá da Calcida. A sexta cabeça lá da hierarquia herodiana. Né? E agora passou para ele, né, a autoridade lá, né, sobre o templo, sobre o tesouro sagrado e o direito de escolher o sumo sacerdote. Essa autoridade permaneceu com ele e com seus descendentes até o fim da Guerra dos Judeus. Né? Depois da Guerra dos Judeus acabou também o templo, acabou o sumo sacerdote, né? Acabou o tesouro sagrado, acabou tudo. Então, olha só, esse príncipe tirou o sumo sacerdócio de Cantara, né? Simão de Cantara, que a gente falou na hora anterior, que Herodes tinha colocado lá por último, né? E entregou a José, filho de Caneu. Então, isso aqui foi a primeira modificação ali do sumo sacerdócio que ele fez. Então, a gente tem aqui, né? Simão Cantara, filho de Boeto, né? De 41 a 43. E José, filho de Caneu, né? Ali que, no ano 43, né? A 47 ou 48, que ele vai ficar. Então, a gente aqui já passamos para Teudas, né? O segundo falso Messias, Teudas. Né? Para quem vai dizer que não teve falsos messias naquele tempo, já falamos de Simão Mago. Agora vamos falar de Teudas, falso messias e também falso profeta. Então, olha só o que vai dizer o relato aqui de Flávio José. Né? Eu estou usando as Antiguidades Judaicas no livro 20. Todo esse estudo aqui é daquele livro lá. E também
que a gente citou na Guerra dos Judeus, livro 2. Então, só, quando Fado era governador da Judéia, um mago de nome Teudas. Simão não era também mago? Teudas também. Esse mago aqui, para o Oriente, ele tem outro significado, né? A gente vai ver que não é mago no sentido de magia, essas coisas aí, né? Então, olha só, um mago de nome Teudas convenceu uma grande multidão de povo a tomar os próprios bens e a segui-lo até o Jordão. Ou seja, vamos ali para o deserto, vamos ali para o Rio Jordão, né? Olha só, dizendo que era profeta e que deteria com uma única palavra o curso do rio e os faria passar a pé enxuto. Quem fez isso aqui antes, o pessoal já sabe, né? Quem abriu o Mar Vermelho ali, passaram a pé enxuto? Moisés, né? O Messias que libertou o povo, né, de Israel da escravidão do Egito. E aqui, né, aparece um outro Messias, né, falando que o pessoal ia ser liberto daquele governo lá, passando a pé enxuto pelo Rio Jordão. Dá a entender isso. Ele abriu o Rio Jordão e o pessoal ia passar a pé enxuto, né? Se dizia profeta, né? Um cara desse. Ele assim enganou muita gente, olha aí. Simão Mago enganou muita gente, Maneandro enganou muita gente, Teudas enganou muita gente. Mas Fado castigou esse impostor e por sua loucura a todos os que se haviam deixado enganar. Não só o Teudas, né, mas todos os que se haviam deixado enganar por esse Teudas, né? Também o governador da Judéia lá, o procurador, castigou lá. Né? Olha só o que ele fez, né? Enviou contra eles alguns soldados de cavalaria, que mataram uma parte deles de surpresa e fizeram vários prisioneiros. Por que nosso Senhor Jesus Cristo estava preocupado, né, com isso aqui também? Porque os enganados iam ser mortos, né? Iam morrer no erro, na heresia, sem a graça de Deus. Né? Então, nosso Senhor estava muito preocupado com essa questão aqui. Estando Teudas entre eles, a quem cortaram a cabeça, que foi levado a Jerusalém. Tá vendo? Eles cortaram a cabeça de Teudas e eles enviaram a cabeça de Teudas para Jerusalém, né? Como um troféu. Né? Aqui matamos o falso Messias, o falso profeta. Foi isso que aconteceu de mais notável durante o governo de Cúspio Fado, né? O falso Messias lá e aquelas contendas lá, né? Judeu matando judeu. Tem a questão também da veste sagrada sacerdotal, que eu não queria abordar, né? Mas Agripa lá estava em Roma e ele acaba concedendo uma graça para os judeus, né? De permanecerem com a veste sagrada do sumo sacerdote. Que antes, né, ela ficava ali sob a guarda dos romanos na Fortaleza Antônia, né? Se não me engano, não sei se foi Vitélio que ele permitiu a guarda para o povo lá, né? E Agripa II, né, por intercessão lá ao imperador lá, ele conseguiu isso de novo, né? Porque eu acho, não sei se era Cúspio Fado, que estava querendo que a veste sagrada voltasse novamente para a Fortaleza Antônia. Então, olha só. Uma vez que Lucas, né, nos Atos, isso aqui quem vai dizer é Eusébio de Cesareia, tá? História Eclesiástica, livro 2, capítulo 11. Então, olha só. Uma vez que Lucas, nos Atos dos Apóstolos, refere ter Gamaliel, na discussão sobre os apóstolos, feito referência a Teudas, né? Que se sublevara nesta ocasião.
Se a gente for comparar, assim, questão de época, é um pouco complicado, né? Porque a gente aqui está na época de cuspir o fado. 44 a 46, né? Foi nessa época que Teudas morreu. Dá-se a entender que quando teve lá a questão de Gamaliel, né, para jogar lá a questão dos apóstolos lá, foi antes, né, bem antes. Mas não quer dizer que Teudas já não existia, né, que talvez poderia sim já ter uma certa influência. Então ele vai falar assim, né? Atos 5, 34 e 36, né? Proclamado ser alguém, mas foi morto na companhia de todos os que lhe deram crédito. Né? Nessa ocasião aqui que a gente narrou, né? Olha só, aqui é a citação do Ato dos Apóstolos ali, né? Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, conselho, olha só. Depois a gente vai entender isso aqui. Um conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo: se alguém a este se ajuntou o número de uns 400 homens. Ou seja, Teudas não enganou pouca gente, né? O que é 400 homens, né? Não é pouca gente, não. Levando 400 homens para o Rio Jordão para ver ele abrir o Rio Jordão para passar pé enxuto. Não é pouca coisa, né? Olha só, o qual foi morto, né? Que aconteceu ali. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Uma parte também foi morta. Depois destes, levantou-se Judas o Galileu. Lembra de Judas o Galileu, que a gente tratou na aula primeira, lá, né, na época do censo? Só, Judas Galileu, nos dias do alistamento. E levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos, né? Judas Galileu aqui não vem, em ordem cronológica, não vem depois de Teudas, né? Teudas morreu aqui no ano 41, 44, né? 46. Judas Galileu vem na época do censo, ali, no ano 6 depois de Cristo, né? Tem uma diferença de tempo grande, né? Tem mais de 30 anos aí, mais de 30 anos, 40 anos. Então, Atos, né? Não sei se a intenção do autor era colocar em ordem cronológica, né? Porque a gente vê que não, né? Mas veja, Teudas ali, né, seduziu 400 homens. O pessoal acha que... Né? Então a gente passa aqui para Tibério, né, Alexandre, o sucessor, né? Que ele também vai ter 2 anos ali de 46 a 48. É no tempo dele que vai acontecer a fome na Judéia, né? No tempo de Cláudio, tá? Porque quem vai dizer isso é o próprio Flávio José, né? A questão lá da rainha Helena de Adiabene, né? E o filho dela que se converteram ao judaísmo, né? O Flávio José tem todo um capítulo só dedicado à rainha Helena, né? E ao filho dela lá. E é nesse capítulo que ele vai falar da fome. Eu acho que é dessa citação aqui mesmo que eu separei, né, que ele vai falar da fome lá, da rainha Helena, né? A sua visita foi muito vantajosa para os habitantes da cidade, né, de Jerusalém, porque naquela época a carestia era tão grande que muitos morriam de fome. Nosso Senhor não falou de fome? A gente leu o Evangelho, né? Não vou subir lá para não me perder. Olha só, a rainha, para remediar esse mal, mandou comprar grande quantidade de trigo em Alexandria e figos secos na ilha de Chipre, distribuindo-os aos pobres, e granjeou assim entre os judeus a fama de generosa, como de fato merecia.
Depois de tão grande caridade, o rei, seu filho, foi também generoso, pois ao saber que a fome continuava, enviou grandes auxílios aos maiorais de Jerusalém, para que fossem entregues em favor dos pobres. Mas deixarei para mais adiante o relato dos benefícios de que nossa cidade é devedora a esse príncipe e à princesa. Também vou ler aqui o que Eusébio de Cesareia fala, né? Que também é essa fome aqui que vai acontecer ali nos Atos dos Apóstolos. Que a gente já mencionou ela, né, na aula passada também, quando falou de Agripa, né? Mas a gente viu que a fome aqui ela veio depois de Agripa, né? De ordem cronológica. Mas ainda no tempo de Cláudio. Cláudio só vai morrer lá no ano de 54. Então, só, a fome sobre Cláudio, né? Ele vai falar da rainha de Adiabene. A rainha Helena de Adiabene, né? Ele citando aqui José. Nesta ocasião, houve na Judéia uma grande fome, durante a qual a rainha Helena despendeu grande soma na compra de trigo no Egito e distribuiu aos necessitados. Verifica-se também aqui no seu acordo com as declarações dos Atos dos Apóstolos, de como os discípulos de Antioquia, cada qual segundo os meios de que dispunham, determinaram uma quantia a enviar em ajuda aos habitantes da Judéia. Fizeram-no enviando-a aos anciãos, pelas mãos de Barnabé e Paulo, né? Conforme Atos, no capítulo 11, nos versículos de 29 ao 30. Ele vai falar aqui, né, desta Helena, de que faz memória o historiador, mostram-se ainda hoje colunas notáveis nas cercanias da cidade chamada Aélia. Disse ter ela reinado sobre o povo dos adiabenos. Aqui tem uma informação importante, né, no rodapé, que fala, né, trata-se da mãe do rei de Adiabene, que é a Helena, e Isates, né, que é o seu filho, que foram convertidos ao judaísmo, mãe e filho, né? Helena tinha um palácio em Jerusalém, onde foi sepultada. Cumulou de bens e favores os judeus, né? Como a gente viu aqui. Então, continuando aqui no nosso relato histórico, né? Aí aqui que Joséfo vai falar que essa fome veio no tempo de Tibério Alexandre, né? Olha só, Fado teve como sucessor no cargo de governador da Judéia Tibério Alexandre, filho de Alexandre Alabache. Esse nome Alexandre ele é muito comum ali dentro dos judeus, né? Desde Alexandre o Magno. Com a helenização, né, do povo, aí esse nome ficou muito comum ali. De Alexandria, né? Alexandre de Alexandria, que era o mais rico de toda aquela grande cidade, e que não fora ímpio como filho, que abandonou a nossa religião, né? O Tibério Alexandre abandonou a religião judaica. Olha só, foi no seu tempo que sobreveio a Jerusalém aquela grande fome, aquela grande carestia, na qual a rainha Helena mostrou a sua caridade. Então a gente já deduz o tempo aqui, né, de quando a fome sobre Cláudio veio, né? Ele é procurador romano do ano 46 a 48, então a fome veio nesse tempo aqui, né? No ano 46 a 48. Desculpa as minhas redundâncias, né? Porque eu sou muito reflexivo. Então, olha só. Alexandre mandou crucificar Tiago e Simão, filhos de quem? De Judas, da Galileia. O Judas Galileu. Olha só, ele tinha 2 filhos ali, né? Acho que continuavam a seita dos Zelotas, né? Que é a seita que Judas Galileu fundou. Então, Tibério Alexandre mandou crucificar Tiago e Simão, né? Filhos de Judas da Galileia. Judas foi quem, na época em que Cirênio, né, Quirino, fazia o recenseamento dos judeus, incitou o povo a se revoltar contra os romanos. Mas ele fez também
uma guerra civil ali, né? Matando os próprios compatriotas. É o que vai acontecer mais na frente também. Vocês vão ver que barbaridade. Então, olha só, Herodes, rei da Calcida, tirou o sumo sacerdócio de José, filho de Camidas, né? E deu a Ananias, filho de Nebedeu. Aqui ele já fez uma outra modificação ali, né? Na época de Tibério Alexandre. Olha só, Cumano, né? Que a gente vai ver mais pra frente, mais aprofundado, que aconteceu na época dele ali na próxima live. Cumano sucedeu a Tibério Alexandre no cargo. E ao mesmo tempo, Herodes, rei da Calcida, irmão do rei Agripa, né? Então, o grande, de quem acabamos de falar, morreu no 8º ano do reinado do imperador Cláudio. Que o 8º ano ali, se não me engano, é o ano 49. Eu marquei mais na frente. Botei aqui, né? Deixa eu ver. Herodes, príncipe da Calcida, né? De 41 a 49. Ali. O 8º ano do reinado de Cláudio corresponde ao ano 49 depois de Cristo. Ou 48, mas é 49. Vou botar aqui. Não sei se vai aparecer. 49 depois de Cristo. Ele deixou de sua primeira mulher um filho chamado Aristóbulo, e de Berenice, sua outra mulher, filha do rei Agripa. Essa Berenice aqui é interessante. Ela vai aparecer mais na frente aí na história. A filha do rei Agripa, né? Que era irmã do Agripa I. Dois outros filhos, né? Cujos nomes eram Berenício e Hircano. O imperador Cláudio entregou o principado de Herodes a Agripa, né? Ou seja, o sucessor de Herodes ali, da Calcida, né? O sucessor dele agora vai ser o Agripa, que vai ser o Agripa II, né? O filho de Herodes, Agripa I. Então ele tomou o principado lá, agora ele é príncipe da Calcida, né? Agripa, príncipe da Calcida. Então aqui a gente vê José, filho de Camidas, né? 43 a 47 ao 48. E ele substituiu ali, né? Do 48 a 59, né? Que foi o Ananias, filho de Nebedeu. Gente, esse Ananias aqui foi ele. Vocês vão ver, eu vou ler os Atos dos Apóstolos aqui. Então, olha só, ele entregou, né? E deu a Ananias, filho de Nebedeu, o sumo sacerdócio. É esse mesmo Ananias que vai falar lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, né? 22:5. Como também o sumo sacerdote, aqui não vai falar exatamente o nome dele. Nos próximos versículos já sim. Minha testemunha e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manifestados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ali no Atos 23, né? 23, do 1 ao 8, né? E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens e irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias, que foi colocado lá no sumo sacerdócio pelo Herodes, príncipe da Calcida, né? Mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Veja aí o que ele fez, né? O sumo sacerdote mandando que ferissem São Paulo na boca. Só porque ele disse isso aqui. Homens e irmãos, até o dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. O sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá. Parem de branqueada. E a gente vai ver aqui que tem um relato da morte dele. Tá?
Mais na frente, quando chegar lá na época, no tempo determinado, a gente fala da morte de Ananias. Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me, conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam, né, disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse, deixa eu só dar uma olhada aqui. Já vai muito tempo de live aí. Espero já concluir aqui, né? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era um sumo sacerdote. O pessoal não tinha como saber. Toda hora o pessoal fica trocando de sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? Né? Porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era dos saduceus e outra de fariseus, chamou o conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus. A multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, acho que nem demônio. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa, né? Atos 23, 1, 8, né? Também em Atos 24, né, do 1 ao 3. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tertulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. O presidente aqui nessa época é o Marco Antônio Félix, tá? De 52 a 60. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento queremos reconhecer. Então, o Ananias aqui, que vem desde essa época aqui, né? Ele vai até o ano ali 52, né? 59 e 52. Né? Até quando... Até depois, quando vai ocorrer a outra mudança ali pelo... Se não me engano, a Agripa II. Então, tá. Então, o tempo bate, né? O tempo bate. Era o sumo sacerdote Ananias naquela época. Então, a gente, encerrando aqui, né? Herodes, príncipe da Calcida, morreu. Tomou posse a Agripa II, né? Príncipe da Calcida, no ano 49. Durante a administração de Cumano, houve uma grande revolta em Jerusalém, que custou a vida de vários judeus. Mas primeiro vou descrever as circunstâncias que levaram a ela. Então aqui já começou, de fato, umas coisas ali bizarras. Cumano, né, foi procurador romano da Judéia no ano 48 ao ano 52. Né? Ele vai ficar ali governando a Judéia por 4 anos. Né? E ali vai ter a revolta dos judeus em Jerusalém. Vai morrer muitos judeus ali. E aqui esse material ainda não preparei, né? Vai ficar para a próxima live, tá? E paciência aí, porque também leva tempo para a gente arrumar as coisas, né? Conforme os nossos deveres de Estado. Então é isso, meu povo. Que a gente abordou aí os 4 anos iniciais, né? Da província romana da Judéia restaurada. E se puderem compartilhar a live, né? Se estiverem gostando, se inscrevam no canal. Aqui é um conteúdo completamente gratuito, tá? Não estou cobrando nada, vendendo o curso, né? Como o pessoal faz aí. Só para a gente comentar mesmo a respeito da história. Claro, né? Que tem um trabalho que a gente faz, né? Tem a questão do canal, que a gente quer procurar progredir, né? Se alguém quiser contribuir, né? É só entrar em contato comigo, né? Eu vou ver se eu deixo o contato aqui, e-mail. E é isso. Então encerramos a live de hoje.
essa primeira parte, né? E temos muitas outras partes ainda para a gente tratar, né? A história é muito grande, né? Não acha que é pouca coisa, né? Os romanos foram lá e destruíram o templo e acabou. Está muito longe de ser só isso. Então, paz e bem a todos, fique com bom Deus, salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei.